Olá, está começando o Café Filosófico, um programa que leva a você um momento de reflexão. Hoje eu converso com a professora Margarida Knob, professora do Estácio, da Universidade de Estácio, né? Estácio de Sá. Bem-vinda, Margarida, obrigado pela presença. Professor. Bom, a ideia é conversar um pouco sobre a tese, né, que desde então que você defendeu, já faz alguns anos, mas eu gostaria que você retomasse um pouco qual era o roteiro que fez você trabalhar, né? As tuas inquietações ali presentes na tua tese, que versa sobre Gadamer e Gulliver. Então fala um pouquinho sobre isso para a gente. Em primeiro lugar, obrigada, professor, pela acolhida, a gente pela agradece. recepção aqui. Na verdade, eu parto, na minha inquietação da minha tese de doutorado, eu costumo dizer que é uma pesquisa que não terminou, ela continua, de uma constatação de Edgar Morin. Edgar Morin diz que a comunicação não garante a compreensão, né? A partir desta constatação de Morin, como eu também trabalhei durante muitos anos com comunicação, também sou jornalista, e sempre me incomoda algumas questões ligadas à incomunicabilidade. Essa constatação de Morin me fez mergulhar e tentar descobrir, afinal, o que era a compreensão. Interessante isso, porque nos dias de hoje, com as mídias, parece que estamos todos nos comunicando o tempo todo. Mas essa comunicação, de fato, eu acho que eu concordo com o Morin, né? Não significa uma compreensão, né? Nem de nós mesmos, nem do próximo, né? Exatamente. Na verdade, como a gente estava até conversando um pouco antes sobre o apequenamento do mundo, né? E o professor mesmo comentou que nós nos apequenamos, a comunicação tem nos apequenado, talvez. Sim, né? Sim. Porque nós temos perdido as bases mais antropológicas, digamos, né? Do antropos mesmo, do sentido da comunicação. Né, que é a troca de sentido, ou compartilhamento de sentido. A nossa comunicação hoje é apenas uma troca de informação. Informação apenas pode chegar a gerar algum conhecimento, mas dificilmente gera compreensão. Sim. Então, me fala um pouco o que é isso de compreensão, né? Porque é o que está em jogo de fato nesse mundo em que vivemos, né? Então. Acho que no geral, no fim, acho que compreensão, no sentido muito hermenêutico, não há homem sem compreensão, né? Nós já sempre estamos numa compreensão do mundo de nós mesmos, ainda que seja uma compreensão vaga, né, mediana, mas fala um pouco sobre isso. Então, para trabalhar com esse tema, eu refiz as viagens de Gulliver, né? O livro escrito por Jonathan Swift, em 1726, peguei uma versão mais completa da obra dele, né, a versão completa, a tradução da obra completa, e tentei refazer as suas viagens, mas com outras perspectivas, pensando no nosso mundo mais atual, né? E em uma dessas viagens, que eu trabalho do ponto de vista de Lilliput, daquela terra dos homens pequenos, eu chego à Terra Livre, Verdade e Método, de Hans-Georg Gadamer, que é um filósofo que trabalhou com a recuperação de todo o histórico do sentido do que é compreensão e propõe o que ele chama do círculo hermenêutico para tentarmos chegar a uma compreensão, né? Eu não sou filósofa, assim como Gulliver ou como o próprio Swift se sentia um outsider do seu mundo, né? Eu sou uma outsider no mundo dos filósofos e tento, a partir de Gadamer, no diálogo com ele, chegar a uma concepção de compreensão. E ele passa não só pela história, mas pelas diversas formas de compreensão da ciência, a compreensão inter-humana, a própria compreensão escrita ou a compreensão da fala, da comunicação oral, e para chegar a uma concepção de que, na verdade, a compreensão é fugaz. Como você mesmo disse, ela não é nunca definitiva.
de uma certa forma, ele concorda com Piaget, que a compreensão seria um segundo estágio do conhecimento, ou seja, conhecer não é compreender, embora nós confundamos essas palavras. Compreender também não é explicar. Tem uma coisa engraçada do livro do Gadamer, ou do Gadamer, que é verdade e método, né? E cria esperança no leitor de que, de fato, ele vai encontrar um método que leve à verdade. Exato. Quando não há esse método e nem há tal verdade, né? Fala um pouco sobre esse livro. E como é que você se aproximou desse autor? Que, de fato, até ele se presta às ciências humanas, né? Como, digamos assim, uma metodologia, um approach, né? Filosófico, hermenêutico para muitas áreas, né? Eu não utilizei esse autor como metodologia, né? Exatamente, eu tentei trabalhar na perspectiva, talvez, do antimétodo, porque ele não cria um método, né? Ele cria algumas possibilidades de bifurcação na nossa compreensão. Então, ele vai dizer, por exemplo, ao contrário de Dilthey, né, que compreensão não é empatia, né? Que pela compreensão nós não conseguimos conhecer a vida psíquica do nosso interlocutor, que não é isso, que a compreensão ela é um ato adivinhatório de congenialidade, né? E uma fusão de horizontes. Nunca eu e o outro seremos o mesmo, mas eu me enxergo a partir do outro e vice-versa. Então, tentando compreender uma obra, seja ela literária, científica, uma obra de arte, ou uma pessoa, né? A compreensão sobre seus atos, seus comportamentos e sua vida, eu não posso me esquecer da minha tradição, que tradição me forma, né? Não só a tradição de visão de mundo, a tradição cultural, etc., porque eu sempre carrego preconceitos, e é a partir desses meus preconceitos que eu vou tentar compreender a história e a circunstância desta obra ou desta pessoa. Uhum. É muito interessante essa diferença que você faz, né? De que compreensão é algo que hoje não está muito em voga nesse sentido, né? Mais existencial da coisa. O que se dá é essa comunicação e uma transmissão de informações, né? Exato. Quer dizer, no fim, a gente vive uma era da informação e as pessoas criam a ilusão, né? Ou se vende essa ilusão também, de que estamos todos conectados, né? Essa está a própria rede, os espaços virtuais, as comunidades sociais, né? Da internet. É um pouco isso que você está apontando, né? Na tese, antes de tratar, porque Gadamer para mim é um exercício de compreensão. Então eu separo alguns capítulos como exercícios. Um deles é esse que eu faço no mundo da filosofia, sem ser filósofa. Mas antes disso eu faço uma arqueologia do sentido da compreensão, né? Afinal, uma palavra que nós utilizamos como sinônimo para tantas outras, o que realmente ela significa, né? E você vai descobrindo que ela serve não só como sinônimo de conhecimento, por exemplo, mas para coisas até inusitadas. Se você se lembrar, por exemplo, na linguagem dos sommeliers, né? Se compreende o vinho pela degustação, né? Então sim. A compreensão tem toda uma característica também sensorial. A própria etimologia de saberes, né? De que saber é sabor, né? De que as coisas sabem, né? Acho que nesse sentido que se vai se perdendo, sem dúvida. E porque a compreensão, diferente da explicação, na explicação eu desdobro, explico, né? Se a gente for até na raiz latino do termo das palavras. É uma demonstração a explicação. Então está mais voltado para o nosso pensamento técnico, empírico. Enquanto que a compreensão, ela diz mais das nossas configurações globais, quando nós temos um insight, né? Tanto na ciência, na arte ou na nossa vida, de repente, né, ela tem a ver com esses insights, quando nós conseguimos arregimentar, né, o conhecimento que nós temos sobre determinado assunto, correlacioná-lo com outros, né, e de acordo com a nossa contingência, experiência de vida, nós conseguimos
transformar a nossa visão de mundo. Por isso que eu digo também que compreender é transgredir os nossos padrões. Padrões do quê? De ideias. De certa forma, o que você está colocando parece um pouco uma ideia de um perspectivismo amazônico, né? Quer dizer, eu vou estudar os índios não para saber deles, mas de certa forma para saber de mim mesmo, né? Processo... É o que está na base de todo o processo humano da comunicação, né? Da projeção e identificação. E, por outro lado, também essa coisa da compreensão que sempre diz respeito a um certo mundo que eu habito, né? Então, a minha compreensão do que é uma festa, sei lá, um Quarupi é uma, né? Sem dúvida, mas, claro, para o índio que está ali, há uma certa compreensão que é totalmente diferente da minha, né? Então, essa compreensão é muito mais arraigada existencialmente, e aí não tem nada a ver com a capacidade de guardar informações, de ter um certo conhecimento técnico do mundo, até porque isso vai variar mesmo, né? Veja, a explicação é necessária para a compreensão, né? Nós precisamos também do exercício da técnica, da empiria, da experiência no mundo. Sim. Mas a compreensão, ela é esse momento mais mitológico, vamos dizer assim, né, das configurações globais do insight, do dar à luz a uma ideia, a uma nova concepção a respeito de algo. Né? Nesse ponto, o que nos faz falta, talvez, porque toda a nossa ciência ocidental hoje, ela é voltada mais para a técnica, mais para a empiria, do que talvez para a atitude filosófica. Talvez seja isso que esteja faltando em todos os níveis de ensino. A atitude filosófica que nos leve a nos compreender, a compreender o mundo. Claro, porque aqui não se trata de criticar ou de jogar fora o conhecimento técnico da ciência, da informação, não é isso. Mas também de apontar que não pode ser só isso. Exatamente. Né? Porque o espírito humano, nesse sentido, ele é muito mais amplo, né? Ele supera esse tipo, não é só o conhecimento científico, né? E aí vamos para o Gulliver agora. Como é que é isso? Você foi primeiro visitar uma terra-livro que é... Então, que é Lilliput, né? É a terra dos pequeninos, onde Gulliver esteve, que foi a primeira terra que ele visitou. E eu me aproveito de alguns comentários, algumas vivências que o Gulliver teve nesta terra para contrapor e complementar o que eu estou descobrindo ali com o Gadamer, ou Gadamer. Né? Por exemplo, na questão das nossas concepções e nas nossas formulações de verdade. Né? Porque a compreensão também não é uma criação de verdades absolutas. Né? Como ela é fugaz, ela é lacunar, ela é temporária, nós temos que ter partilha do sentimento de verdade, mas não como verdade absoluta. Né? E Gulliver encontra, por exemplo, em Lilliput, uma discussão que a gente vê todos os dias na nossa mídia, por exemplo, em outros assuntos. Uma grande discussão sobre a qual se produziram compêndios mais compêndios, muita gente morreu por causa disso, que era sobre de que lado se deve quebrar o ovo quente, do lado menor ou do lado maior. Porque Sua Majestade se machucou ao tentar quebrar do lado menor. Então era obrigatório que se fizesse, que a população passasse a quebrar o ovo pelo lado maior. E a população, parte dela, se nega. Né? Esse é um dos exemplos em que eu discuto, utilizando o Gulliver como operador cognitivo, que é essa função da literatura e até de outros autores que eu utilizo para complementar essa discussão, de filmes, etc., para caracterizar o que os autores, e Gadamer em especial nesse capítulo, estão falando sobre a compreensão. Tá, mas aí não entender, porque no caso do Gulliver, ele se encontra com uma sociedade de pequeninos e ele carrega com ele uma compreensão de mundo outra, né? Sim. Tá, mas... Sim, e ele vai vendo as incoerências daquela sociedade, né? Em relação à compreensão, em relação à comunicação. Né? Quer dizer, você ter um assunto
tão importante como esse de se quebrar o ovo, de que lado se quebra o ovo, para se produzir compêndios e pessoas morrerem, né? Então, às vezes, a nossa compreensão que não trata de valores, né, como quer Gadamer, porque nessa fusão de horizontes, no processo do círculo hermenêutico e do jogo da compreensão, você trabalha com valores e com sentimento de verdade. Qual é o valor, por exemplo, de uma obra de arte que foi produzida num determinado momento histórico? Aí Gadamer vai dizer, o que importa é compreender o efeito desta obra ou deste escrito, para compreendermos qual é o papel dessa obra e desse escrito no mundo. Então, a história efeitual. Por exemplo? Não, mas... Sim, por exemplo, nesse caso, por exemplo, do ovo quebrado dos dois lados, né? Qual o efeito de uma discussão inócua dessa? É o que nós vemos hoje na mídia, tanta discussão que, na verdade, obscurece o que realmente nós teríamos que discutir. Vamos partir para a questão, por exemplo, da globalização que a gente falou no começo. Né? Por exemplo, a gente deveria parar de discutir crescimento econômico para discutir uma política de civilização. Porque crescimento econômico nós já sabemos para onde iremos. E o que nós queremos da nossa civilização? Quais os valores que nós queremos para o nosso mundo? Né? São vários pensadores que falam disso hoje, ou já falavam no passado. Por que nós criamos verdades absolutas, sendo que existem outras verdades? No caso de hoje, a verdade absoluta que você se refere é que o único caminho que temos é o caminho da globalização, né, de transformar todos num mundo muito parecido, que tanto faz se eu estou aqui ou nas Filipinas. Nosso modo de vida é muito parecido, sobretudo porque a gente está dentro de uma estrutura do mundo técnico, né? Então, mas aí quando você fala da mídia, é como se a mídia quisesse nos levar a pensar ou não pensar certos temas até irrelevantes, né? É isso que você está dizendo, pensar uma civilização, né? A política de civilização. Eu volto a insistir nos índios, né? Você imagina, você pega um índio, você solta na Avenida Paulista ou na Marginal do Tietê, no engarrafamento de 200 quilômetros, você fala, olha, é assim que a gente vive, essa é a nossa civilização. Certamente ele ia encontrar problemas nisso, né? Como tem encontrado. Como tem encontrado. Então também acho que é isso, interessante isso, porque a mídia, ou digamos, o que vale a pena ser pensado? O que é digno de ser pensado? Acho que essa que é a questão, né? Pois é, essa é uma das, inclusive, concepções que eu faço a partir de Heidegger, né, que foi um dos mestres do Gadamer, que é o conceito dele, a concepção de aletheia. Então, a compreensão seria o impensado digno de ser pensado. O que nós não temos pensado e que nós precisamos pensar? Sobre que mundo nós queremos. E não só pensar em crescimento econômico, né? Nas questões que realmente terão valor para as futuras gerações, porque talvez não dê tempo de nós alcançarmos grandes mudanças, mas já há várias bifurcações de modos de vida diferentes desse ocidental globalizado. Há mesmo, né? Mas é uma pergunta, porque o mundo é tão globalizado e tão parecido. Mas há muitas experiências. Aí você tocou um ponto errado que foi interessante. São devires minoritários. Minoritários. Mas existem. E que às vezes nem se entendem entre eles também. Mas nós precisamos tentar compreendê-los e talvez apostar em algumas dessas bifurcações. É interessante, Maria, porque na medida que uma compreensão ela é partilhada por todos, é porque todos nós, de algum modo, cada indivíduo está dando seu assentimento a essa compreensão. Ou seja, o mundo que vivemos não é uma coisa que me é totalmente alheia, ao contrário, né? É impessoal, mas no sentido heideggeriano, mas eu estou dando um assentimento, né? Bom, acontece que há uma compreensão, mas também deve haver uma interpretação disso, desse mesmo mundo. Não estamos no mundo apenas cumprindo uma tabela, né? Fazemos isso, nós temos que interpretar. Talvez seja esse o problema, né? Nós não nos interpretamos, ou ainda, o que pode ser pior, que as possibilidades de interpretação são cada vez menores, né? Então, eu já sempre me entendo previamente como um animal trabalhador,
como no mundo capitalista, que o importante é conseguir isso que você está colocando, hoje, né? Consumir. É isso que nós falamos no início a respeito do náufrago, né? Nós estamos nos repetindo, sendo que uma das características da condição humana é exatamente a possibilidade de catálise, né? De invenção e de novas emergências. Você apontou agora um conceito básico, que é a ideia de verdade em Gadamer, a dialética, e que, na verdade, a gente vai pensar assim, o homem como um ser totalmente em aberto. E, por ser em aberto, ele tem toda uma novidade a viver, né? Exatamente. Aí eu estou entendendo melhor agora o que você está dizendo com essa coisa da mídia, porque estamos sempre discutindo a crise econômica, os problemas da crise. Será que o problema não é outro, não? Quer dizer, a economia, esse mundo capitalista, ele sempre vai estar vivendo isso, né? Eu acho que desde Adam Smith até hoje não mudou o sistema, né? Então seria questão de pensar uma outra coisa. Porque nós não vamos ter muita opção daqui a um pouco, né? Ou a gente pensa, ou a gente acaba, pelo que a gente percebe e os estudiosos aí das ciências naturais especialmente dizem. E aí você veja que no lugar da gente pensar no aqui e agora e de que forma a gente pode começar agora a alterar isso para melhor, às vezes a gente se preocupa em ficar pensando em superar o que é o próprio homem, né? Pós-humano. Eu estava até relendo essa semana o Foucault, no As Palavras e as Coisas. E eu não me lembrava que ele diz bem assim, lá na introdução, o homem é uma invenção tão recente. Nós precisamos talvez compreender que o que é humano em nós ainda não se realizou totalmente. E aí eu chego também ao Gulliver, que é a última etapa, eu vou passar já para a última etapa da viagem dele, que ele chega naquela terra em que os cavalos são os sábios, os educados e os animais com os quais ele se identifica. E os humanos são, que depois acabou se tornando o título de uma operadora de internet, os Yahoos, né? Os Yahoos, que são os humanos, são as figuras mais asquerosas que o Gulliver encontra. E ele tem uma dupla decepção, porque ele gostaria de ser da civilização dos cavalos, e não é. E ele não gostaria de ser um humano, e ele é considerado como tal. E aí fica um impasse, e aí, humano, pós-humano, pré-humano, compreendeu? Essa é uma discussão, talvez, interessante. Mas talvez seja isso mesmo, né? Como se o humano estivesse sempre se fazendo, né? Exatamente. E só se faz depois da morte, aí chega ao fim, né? Você tem essa impressão um pouco. Quer dizer, é um modelo do humanismo em geral, né? De que a gente tem um modelo de homem. Agora, a partir de Heidegger e Gadamer, eu acho que o homem é pensado a partir dessa abertura e de pura possibilidade, né? Difusão de horizontes e a partir de outros pensadores também, como Ilya Prigogine e tantos outros, nessa questão da aposta nas bifurcações. Mas para isso nós precisamos de um grande exercício de autocompreensão, intercompreensão, né? Pensar talvez um transhumanismo, no sentido de abandonar tudo que já foi dito em torno ao homem, essa tradição que já foi feita em nome do homem também, né? Ou assumir o que somos de verdade como mas isso o que somos que é difícil de encontrar, né? Que é isso? Mas isso o Gulliver encontra, só que em duas espécies que ele separa, né? Até é difícil, porque nós costumamos considerar que o que seria desse conceito do humano é só o lado bom, quando não é. Nós temos que considerar o nosso lado perverso, bárbaro, né? Porque senão nós não conseguimos nos compreender como humanos. Seria, parte da humanidade seria incompreensível, né? Se a gente parte de nós, que todos somos. Por isso mesmo. Não é? Muito bem. Margarida, você quer falar mais alguma coisinha? O nosso tempo já está acabando. Você quer fechar o teu comentário sobre a tua tese? Então, só dizer que a compreensão sobre a compreensão também pode ajudar a compreender a incompreensão, e que esse é um trabalho talvez de uma vida, não é de uma pesquisa que termine numa tese, não. Os insights continuam a vir e
que a compreensão é sempre lacunar. Para mim, ela é como um porto onde eu paro, reformulo meu sistema de ideias e volto a partir. Muito bem. Então tá, eu conversei com Margarida Knob, quero agradecer o pessoal que está aqui na plateia. Margarida, obrigado, viu? Obrigada a você, professor. E semana que vem tem mais. Até lá.